Ministro, deixa eu voltar na sua primeira resposta, quando o senhor falou de que, desde a Constituição de 88, o acesso ao Supremo se tornou facilitado. Como o senhor disse, qualquer partido tendo um representante no Congresso Nacional consegue entrar com ações de controle de constitucionalidade, que é o termo. O senhor acredita que seria necessário restringir esse acesso ao Supremo e, desta forma, sendo uma discussão que está presente também no Congresso Nacional, o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, já mencionou que esta poderia ser uma discussão a ser feita para que decisões da maioria do Congresso não sejam derrubadas por ação impetrada por uma bancada de menor representatividade, para que o Supremo não se torne um VAR da política no Congresso Nacional. Fazendo isso, o senhor acredita que seria possível, por exemplo, reduzir essas mobilizações no Congresso Nacional, disso que a gente tem chamado na imprensa de pacote STF, e a Luísa colocou ainda esta possibilidade de discussão de mandato fixo para integrantes do Supremo? Olha, essa questão precisa ser examinada com muito cuidado, porque lá no passado, quando a gente começou a inventar o controle de constitucionalidade, o controle abstrato, agora chamada de ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, só quem podia fazer era o procurador-geral. E vocês podem imaginar o que aconteceu, especialmente no regime autoritário. O procurador-geral não fazia as representações de inconstitucionalidade, as mandava para o arquivo. Foi por isso que o Constituinte de 88 fez este modelo amplo que está no artigo 103 da Constituição. E se a gente olhar em alguns momentos, são partidos pequenos que atuam, PSOL, Rede Solidariedade, em suma, são partidos pequenos que acabam levando essas questões delicadas ao Supremo Tribunal Federal. Então isso tem que ser olhado com muita cautela para também não perder efetividade. Mas se pode dialogar sobre a quantificação, quantos parlamentares deve ter um bloco partidário para levar uma questão ao Supremo. Em suma, são discussões que se pode travar dentro dos marcos do processo constitucional. Essa é uma possibilidade. Mas é claro que isso não retiraria dos elementos da sociedade, confederações sindicais, entidades de classe, ordem dos advogados, a ação para propor provocação do Supremo Tribunal Federal. Quanto a mandato que a Luísa falou, também a gente tem que tocar isso com muita cautela, porque, claro, há cortes constitucionais no mundo que adotam mandatos, como há cortes que não adotam mandato. A Corte Paradigma, a Corte de Viena, a Corte da Áustria, adotam o critério de limite de idade. Mandato pode ser, mas quem vai indicar é só o presidente da República ou Câmara e Senado? Quais serão os critérios? Hoje, presidente da República, Câmara e Senado participam da indicação de membros do TCU. É um bom modelo? Vocês mesmos respondam. Ministro, deixa eu chamar a Luísa para mais uma pergunta. Ministro, o senhor mencionou até esse caso do X, né, do antigo Twitter, das decisões do ministro Alexandre, até mencionou aí que foi uma queda de braço que o Supremo da qual o Supremo acabou saindo vitorioso. Isso, no entanto, gerou ali uma forte onda de críticas ao ministro Alexandre dentro do Congresso, a ponto de se discutir, inclusive, um pedido de impeachment. O senhor vê esse cenário prosperando aí, essa possibilidade de impeachment prosperando aí nos próximos meses? E também, junto nessa mesma pergunta, eu queria saber se o rito do impeachment de ministro hoje, ele é adequado e se isso cairia ali, no fim das contas, para o próprio Supremo decidir. Luísa, você acompanha o Supremo já há muitos anos e sabe que nós tivemos 2 impeachments presidenciais levados a cabo, o do Collor e o da presidente Dilma. E ambos passaram por refregas no Supremo Tribunal Federal, com construção da velha lei do impeachment. Se viesse, por acaso, tramitar um processo contra um ministro, certamente haveria discussão se essa lei foi recepcionada, uma lei que foi feita sob a Constituição de 46, se ela foi recepcionada
pela Constituição de 1988. Mas eu não vejo perigo, não há nenhuma falta cometida pelo ministro Alexandre ou qualquer outro ministro que justifique um impeachment ou sequer a abertura de um procedimento de impeachment no Senado. O que existe é um incômodo com uma decisão que estava correta. A imprensa mundial reconheceu, a imprensa mundial expressiva reconheceu que era preciso que os estados soberanos parassem essas plataformas hiperpoderosas. Foi isso que ocorreu. Isto é um dado positivo da vitalidade da democracia brasileira e não o contrário.